Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre os lançamentos do mês de junho e julho que eu mais tenho interesse, que estão aqui no meu radar e que também tem um pouco a ver com a temática do canal, então que eu sei que possivelmente vocês também vão gostar. Trouxe esse adendo, né? Porque muitas vezes vocês podem ver aqui que alguns livros que vocês sabem que lançou não estão nessa lista, então é mais ou menos essa curadoria que eu fiz. Acho que é interessante cada canal trazer um vídeo de lançamentos com o tema ali do que o público consome, também para ficar mais fácil para a gente saber o que a gente de fato quer, está comprando ou não. Eu sou uma pessoa muito por fora de lançamentos, então ter feito a lista aqui para esse vídeo foi muito bom, porque eu consegui ficar mais por dentro e saber o que eu tenho mais interesse em ler e o que não estarei rolando, pelo menos por enquanto. O primeiro livro é Manual da Dona de Casa, Os Caçadores de Vampiros, e esse livro aqui eu vou trazer já um grande spoiler, que ele vai ser a leitura do Clube da Paty em outubro. O clube é 100% gratuito e você pode se inscrever na descrição aqui do vídeo. A gente tem dois clubes, um que só lê True Crime e um que lê todos os outros gêneros, e esse vai ser a leitura do outro gênero, em convite que é intrínseca, então vai ser muito legal, vai ter inclusive o sorteio de um exemplar desse. Então se você quer ler esse livro com a gente, vem que ainda dá tempo de participar, ainda dá tempo de se planejar para comprar o livro, já que é só em outubro. Então temos alguns meses aí de respiro para você se programar. E como não são tantos livros assim que é do lançamento de junho e julho, eu vou conseguir ler a sinopse de alguns para vocês. Então vamos lá. A vida de Patrice Campbell nunca pareceu tão insignificante. Seu marido está sempre trabalhando, os filhos só sabem ignorá-la, a sogra demanda atenção contínua e a lista de tarefas aumenta a cada dia. Seu único respiro é o clube de livro que tem com as amigas, o grupo seleto de mulheres que amam histórias de crimes reais. Nas reuniões, Patrícia se sente à vontade para falar sobre diversos assuntos, de limpeza de cortinas a assassinatos em série, da escola dos filhos e a corpos desmembrados. Certo dia, ela conhece o charmoso James Harris, seu novo vizinho, que lentamente conquista a confiança das famílias do bairro. No entanto, quando as crianças da parte mais afastada da cidade passam a morrer de formas bizarras, Patrícia começa a suspeitar que o novo vizinho está mais para Charles Manson do que para Príncipe Encantado e que esconde alguma ligação com aqueles acidentes. Outro livro que eu tô muito empolgada é Como Nascem os Fantasmas, da Verena. Eu tenho, assim, muito carinho pela Verena, porque ela participou da nossa maratona de Halloween do ano passado. Ainda não li nenhum livro dela, já li alguns contos em coletâneas, mas ainda não li nenhum livro. E esse daqui é o primeiro romance dela, né? Que geralmente ela escreve livros de contos, ou então participa de coletâneas de contos. Então eu tô bem empolgada para esse. E a sinopse é: assombrada pela imagem de uma mãe perfeita, Beatriz só quer conquistar o amor e a aprovação da avó, importante líder religiosa na cidade onde moram. No interior de São Paulo, Dona Divina criou a neta sem nunca superar o luto da perda de Ângela, sua única filha que morreu dando à luz. Apesar de passar boa parte da infância imitando os trejeitos e gostos da mãe, Beatriz entende cedo que não é o que a avó espera. Está muito distante da mulher recatada que Ângela fora um dia. Quando se depara com a manifestação de um fantasma, uma criança que revela um crime hediondo, Beatriz vê uma chance de entrar no mundo da avó e superar a sombra da mãe. E começa uma jornada sombria de autodescoberta, desvendando segredos sobre as pessoas e fantasmas ao seu redor. Em seguida, a gente tem O Bom Mal. Esse daqui eu confesso que eu não conhecia muito sobre ele. Eu acabei achando ali na lista de seleções de lançamentos da Amazon, então vou ler aqui a sinopse pra gente conhecer um pouquinho juntos. Então ele é um livro de contos com personagens que não têm muito espaço da literatura, que no caso seriam os animais. Aí aqui também tá falando que talvez por permeados de culpa, solidão e luto, mas talvez por laços de família, amor e saudade, aqui temos uma desorganização da vida, onde tudo se passa conforme o título anuncia. O mal é um bem necessário, ou ainda, porque as narrativas nada é o que parece. Bondade pode ser maléfica. Eu fiquei bem curiosa, principalmente pela capa do livro, mas confesso que ele é um dos que eu menos sei. Quantas Escuridão Nos Ama é uma coleção Inferno da Tai Editorial. E aqui no segundo livro da coleção, a gente vai ter Um Buraco que Não Existe Luz, nem som, só o eco da sua própria respiração. Aqui a gente tem um livro que é um convite para se perder entre os dois mundos de terror, tão distintos quanto os devastadores. Esse daqui eu tô bem curiosa.
O outro livro que eles têm dessa coleção da Thaia Editorial é um de baratas, é o Ninho do Terror. Eu tenho muita vontade de ler. A Tata, que é minha amiga pessoal e também faz parte do clube, tem o livro e ainda não leu, mas quando ela lê, eu preciso também estar lendo junto com ela, porque parece ser muito diferente os tipos de terror que a Thay tá se propondo aí pra trazer pro mercado. Aí agora a gente vai entrar em alguns lançamentos da Dark Side Books. É muito comum que a gente tenha muitos lançamentos da Dark Side aqui no canal, falando e citando, porque é a editora que eu particularmente mais consumo, tanto em True Crime eu acho que é 100% que eu mais consumo, pouquíssimos livros que eu leio de outras editoras no gênero True Crime. Mas quando a gente pensa em terror, eu também vejo a Dark Side como uma grande referência, então não teria como não citar aqui os grandes lançamentos que eles têm de suspense e terror nesses próximos 2 meses. Próximos 2 meses não, nesses últimos 2 meses, que é junho e julho. Então vamos lá. Primeiro é Mulheres Perfeitas, que é uma obra-prima do suspense psicológico com elementos de ficção científicas. Aqui a gente tem um livro que é do autor do clássico O Bebê de Rosemary, então eu fiquei muito interessada, porque eu gostei bastante do livro O Bebê de Rosemary. E aqui diz que ele tá tão atraente, assustador e relevante quanto foi publicado em 1972. Aqui a crítica Mordaz de Levin ganhou uma versão para o cinema na adaptação original com Catherine Ross como protagonista em 1975 no filme de Nicole Kidman. Em 2004, e sua influência pode ser sentida em obras posteriores, como até O Conto da Aia. Então eu fiquei muito curiosa também. Aqui também cita Corra, que são 2, assim, O Conto da Aia eu só conheço por baixo, assim, eu nunca me aprofundei muito, nunca assisti, nunca li, mas Corra e todos os filmes, assim, nessa vibe do Jordan Peele, eu gosto muito, então eu fiquei bastante curiosa por conta dessa pequena introdução que a gente já tem. Mas falando especificamente desse livro, a gente tem uma história de vida perfeita, onde há um incômodo crescente, algo que não parece se encaixar. Ao tentar se enturmar com as moradoras, Joana se depara com mulheres extremamente passivas, obedientes, seguindo o mesmo padrão de beleza e ocupadas demais com seus afazeres domésticos. Quando Joana conhece Bob, outra moradora recente de Stanford, e foge dos padrões da cidade, ambas tentam mobilizar as demais sem sucesso. Sobre a impecável e imaculada espécie de Stanford, há algo sórdido e muito errado. Aí aqui diz que elas passam a investigar, né, as coisas do local, e elas acham, né, por conta dessa perfeição extrema. Essa sinopse aqui desse livro me lembrou muito Don't Worry Darling, acho que é Não Se Preocupe Querida, que é o filme que o Harry Styles fez. Eu gosto bastante dele. Provavelmente o filme tem alguma vertente aqui, não o contrário, tá, gente? Mas como eu não conhecia esse livro, a hora que eu li a sinopse eu achei bem parecido. E daí eu fiquei muito, muito empolgada pra ler. Eu já coloquei até na minha wishlist, porque esse eu quero bastante tá realizando leitura. Eu acho que de os lançamentos que eu selecionei aqui, esse é um dos top, assim, que eu quero ler. Aí a gente tem A Entidade, que também é da Dark Side. Ele foi lançado originalmente em 1978, de Frank De Felitta. É um clássico que ultrapassa os limites de horror convencional para mergulhar em uma história brutal e inquietante, inspirado em relatos reais. Gosto. O romance dialoga com o terror em sua forma mais pura, aquela que não pode ser vista, mas que manifesta uma presença obstinada e feroz. No centro da narrativa está Sarota Murad, uma mulher cuja vida é despedaçada por ataques violentos e inexplicáveis, que começa com uma série de acontecimentos sobrenaturais, logo se transforma em uma batalha desesperadora por sanidade, segurança e sobrevivência. Aqui temos o leitor por um labirinto de horror psicológico e físico, onde o real e o real se misturam em um jogo cruel. Então aqui a gente tem O Leiloeiro, que também saiu meio que juntos ali, foi o mesmo dia de anúncio. É um clássico do terror psicológico dos anos 1970 que ressurge para assombrar uma nova geração. O Leiloeiro constrói uma narrativa única sobre ganância, controle em uma pequena cidade rural. A tensão cresce a cada página, enquanto os desejos do forasteiro carismático transformam a aparente tranquilidade da comunidade em um inferno silencioso. Aí a gente tem A Invocação da Bruxa, que é um verdadeiro clássico do horror moderno que celebra a bruxaria como poder natural e feminino. Publicada há mais de 7 décadas, Invocação da Bruxa, de Fritz Leiber, acompanha a vida de Norman Saylor, um cético professor universitário que se vê enredado em uma trama feitiçaria quando descobre que sua esposa é uma poderosa bruxa. Após a descoberta, ele tenta convencê-la a qualquer custo de que tudo que ela acredita
é a mais pura superstição. Depois de queimar os objetos místicos encantados da sua esposa, ele abre um espaço para as consequências. Um caminho escuro surge diante da vida dos dois, provando que não somos capazes de enxergar tudo o que tem ao nosso redor. Ainda na Dark Side, mas aqui falando especificamente da Macabra, que é a que traz livros relacionados a filmes e adaptações. A gente teve alguns que, assim, gente, um deles eu queria muito, que é Pânico, o Legado do Grito. Esse eu queria tanto. Eu só não comprei esse porque quando eu vi esse lançamento, eu tinha acabado de comprar o box de monstros, que eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem ver o unboxing. Então, não podia mesmo gastar, mas eu fiquei tanta vontade de comprar o Pânico. Eu ainda não tenho nenhum livro da Macabra, ia ser o meu de estreia. Outro da Macabra que saiu junto com o de Pânico é A Hora do Espanto, Maníaco, O Parque Macabro e Basket Case. Então nem todos desses daqui eu já vi, mas eu fiquei muito curiosa para pesquisar mais sobre esses filmes e quem sabe posteriormente adquirir os livros. Aí também a gente teve alguns lançamentos em HQs, que são os monstros da Universal, que a gente teve de Drácula, o Monstro da Lagoa Negra Vive e Frankenstein Vive, que é essa coleção dos 3 HQs Vive. Eu vi algumas pessoas que já receberam, porque eu tô postando esse vídeo um pouquinho depois desses lançamentos de junho, então alguns deles já receberam e etc. E ela é lindíssima por dentro, ela é toda colorida, acho que vale a pena vocês conferirem se vocês gostam desses clássicos. Eu, particularmente, fiquei muito curiosa e queria, principalmente do Frankenstein, porque eu gosto bastante do Frankenstein. Aí, de True Crime, a gente tem, logicamente, o box de monstros, que é o que eu falei que eu vou deixar nos cards se vocês quiserem ver o unboxing, que basicamente a gente teve o do Jeff Dahmer, escrito pelo Daniel Cruz, que é um autor brasileiro, mesmo autor de Anjos Cruéis. Aí a gente tem Ed Gein, escrito pelo Harold Snatcher, que é um dos meus autores de True Crime favorito. O Harold Snatcher escreveu Anatomia True Crime nos filmes. Tem, acho que do Belly Gunness, também é do Harold. É do Harold. Holmes, acho que também é do Harold. Enfim, tem bastante coisa do Harold já pela Dark Side. E, assim, esse cara tem muito livro escrito lá fora. Então, aos pouquinhos, a Dark Side tá trazendo a nossa biblioteca Harold Snatcher pra cá. O dos Irmãos Menendez é escrito pelo Robert Hand, que esse eu não conheço, tô bem curiosa pra ler. E voltando agora para livros mais interativos, vamos dizer assim, e não necessariamente livros de leitura, a gente tem Murder, volume 4. Esse é um livro-jogo, né? Então você vai lendo e jogando ali, tentando desvendar os crimes, então de certa forma é sim um livro. E a gente tem também o Bob Cult, filmes e séries de terror. Esse eu queria muito. Tô na minha wishlist esperando ele abaixar um pouquinho para me comprar. Basicamente é um Bob Cult, como que a gente já conhece, só que com cenas de filmes de terror e séries que são icônicas, então queria bastante. Agora sim a gente vai entrar na lista de julho, que até então a gente só tava falando dos livros lançados em junho. Então, bora lá que temos mais alguns aqui. Ai, gente, me desculpem, o Cal tá doido hoje. Só quer ficar aqui aprontando. Então, a gente tem Pense Duas Vezes, que é uma história que se passa 3 anos atrás, onde o agente esportivo Marion Bollinger faz o discurso fúnebre no velório de seu cliente, o renomado treinador de basquete Greg Dowling. Os dois tinham sido rivais na quadra e na vida pessoal e, mais tarde, improváveis parceiros de negócio. Marion já havia superado essa morte, mas, de repente, 2 agentes do FBI aparecem em seu escritório exigindo saber onde está Greg Dowling. O DNA de Greg foi encontrado na cena de um duplo homicídio, logo ele é o principal suspeito. Perplexo, Marion precisa de respostas. Aí a gente tem o Garoto do Colorado, que é mais ou menos parecido ali na vibe de Joyland e Depois. São 3 livros que o Stephen King publicou nessa pegada mais de banca de jornal, que são livros mais rapidinhos para você sentar e ler de uma vez. Então, ele vai estar saindo agora também em julho. A gente também vai ter O Concorrente, que é no final de 2025, os Estados Unidos afundando em miséria, poluição e repressão. A única coisa que ainda funciona e muito bem é a televisão. Controlada por uma mega corporação implacável, a programação oferece ao povo o que eles mais desejam: violência, drama e sangue ao vivo. É neste contexto sufocante que Ben Richards, um homem desesperado, sem emprego, com uma filha doente, aceita participar de O Foragido,
o reality show mais mortal da grade. 30 dias de fuga ininterrupta enquanto é caçada por assassinos profissionais. Cada passo é seu, é filmado, cada delator ganha um prêmio. Cada erro pode ser fatal. A gente também tem um thriller que é No Meio da Noite. Nesse thriller intrigante, Ethan Mesh está determinado a solucionar o caso de um misterioso desaparecimento do seu melhor amigo, que sumiu há 30 anos. Ethan volta a morar na casa onde cresceu, atormentado pela insônia e sempre pelo mesmo pesadelo que passou a ter depois do desaparecimento do amigo. Ele começa a notar que coisas estranhas vêm acontecendo no meio da noite. Luzes com sensor de movimento da garagem dos vizinhos se acendendo e se apagando, bolas de beisebol surgindo no quintal e objetos em lugares que ele não se lembra de ter colocado. Estaria alguém lhe pegando uma peça de mau gosto? Ou será que Billy, dado como morto por muitos, teria retornado a Hemlock Circle? Agora a gente chega nos nossos 3 últimos lançamentos. Gente, pode ser que tenha saído mais títulos aí que vão lançar enquanto eu gravava esse vídeo ou enquanto eu planejava esse roteiro, tá? Então esses aqui são os que eu selecionei e, como disse, com a minha curadoria, que são livros que eu acho que tem a ver com o canal e que eu também tô interessada em ler. A Besta nas Sombras é um pioneiro da literatura de mistério policial do Japão, com um pós-fácil de Anna Lux. Um escritor de romances policiais e uma mulher rica e casada cruzam caminhos por acaso em um museu, iniciando uma amizade improvável, marcada por coincidências e segredos. Quando ela revela estar recebendo cartas ameaçadoras de um ex-namorado, o autor, habituado a resolver mistérios em suas histórias, decide ajudá-la a descobrir a verdade. Mas, à medida que novas pistas surgem, um corpo é descoberto e o que parecia ser apenas um jogo de lógica ganha contornos tenebrosos. Será que a Besta nas Sombras mostrará o seu verdadeiro rosto antes que faça sua próxima vítima? Aí a gente tem Pactos Mortais, que é em uma noite escura nas ruas de Nova York, 2 estranhas se encontram de forma inesperada entre confissões e drinks. Amanda e o Andy percebem que não tem muito comum, principalmente o intenso desejo de se vingar dos homens que destruíram suas famílias. Logo, um pacto se forma. Eu mato por você, você mata por mim. Parece o plano perfeito. Até que tudo começa a desmoronar quando, do outro lado da cidade, Ruth é agredida em sua própria casa por um desconhecido. Mas quem é esse agressor misterioso e como a história dela está conectada com o plano de Amanda e Wendy? E por último, O Ninho do Pássaro. O Ninho de Pássaro foi originalmente publicado em 1954 e lançado pela primeira vez em língua portuguesa nessa edição. O Ninho do Pássaro é um romance menos conhecido de Shirley Jackson, mas não menos impactante. A maestria da autora da Assombração da Casa da Colina aqui expressa a plenitude do título de Rainha do Terror, atribuído a ela por mestres do gênero como Stephen King. À frente de seu tempo, nesse contundente romance de terror psicológico, Jackson incorporou as descobertas da psicanálise e psiquiatria na era pós-freudiana, em um universo que também dialoga com a luta feminista que marcou a segunda metade do século XX em torno da autonomia e da identidade social das mulheres. Esse daqui também eu tô muito curiosa, porque eu nunca li nada da Shirley Jackson, mas eu sempre ouço tanta gente falar sobre os trabalhos dela, esse da Colina mesmo. Eu fiquei bem curiosa para talvez dar uma chance para esse novo lançamento, na verdade que não é tão novo, e também não é lançamento, mas que está chegando pela primeira vez no Brasil. Além desses daqui, tem um outro que só vai lançar em outubro, mas que eu já vou dar um spoiler, que é Casas Estranhas 2. Eu tô muito curiosa pra ler, exatamente porque eu gostei muito de Casas Estranhas, eu também gostei muito de Imagens Estranhas. Imagens Estranhas, assim, foi até agora o melhor livro que eu li em 2025, então tô muito empolgada pra ver o que Casas Estranhas 2 pode nos trazer, se vai ser uma história totalmente nova, se vai ser conectada, enfim, tô muito curiosa. Mas como a pré-venda aí só vai pra outubro, eu não ia colocar na lista, mas eu resolvi dar esse spoiler que é um livro que eu tô muito empolgada pra ler. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Me diz aqui nos comentários se eu esqueci algum lançamento que vocês estão muito empolgados pra realizar a leitura e que eu deveria ter citado. É bom que a gente vai trocando aqui informações sobre lançamentos e a gente vai se programando aí pra gastar o nosso bom dinheirinho. Novamente, lembrando, se você quiser fazer parte do nosso clube, ele é 100% gratuito e está com a inscrição aqui embaixo pra você preencher. E também fica aqui o convite, se você quiser apoiar nosso trabalho financeiramente, a gente tem os membros no YouTube ou no Catarse. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.